encontra em Lucas, no capítulo 19, o versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. E todos nós estávamos nessa condição. Não escapa ninguém. Ninguém fica de fora dessa condição. E a pergunta que eu faço é: o que nós fizemos para merecer estar aqui? Para merecer ser chamado salvo, justo? Não tem preço, meus irmãos. O homem diz assim, que ainda que o homem querer pagar o resgate do seu irmão, do seu amigo, que ele pode juntar tudo o tesouro e ainda será pouco, e ainda vai se achar em falta. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Louvado seja Deus para salvar o homem. Louvado seja Deus, independente da posição que ele está, independente do que ele cometeu, há poder no sangue de Jesus Cristo para salvar o pecador. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O jovem rico diz que ele chegou a Deus e perguntou assim: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço? Ele não podia fazer nada, mas Deus deu uma condição para ele. Deus citou os mandamentos para ele e falou: eu faço isso, Senhor, desde a minha mocidade. Aí Jesus falou: ainda lhe falta uma coisa, vende tudo que tem e dá aos pobres. Diz que ele se entristeceu e foi. Mas para seguir a Jesus, meus irmãos, nós não podemos estar presos em nada. Louvado seja Deus. Jesus falou assim, que o reino dele é semelhante a um homem que saiu a um campo e achou um tesouro. E diz que ele vendeu tudo e deixou tudo para investir naquele tesouro. Louvado seja Deus. O maior tesouro que o homem pode ter é a salvação da sua alma. Louvado seja Deus, porque não tem preço que se paga. Louvado seja Deus. É o sangue precioso de Jesus que salva o homem. Louvado seja Deus. E mais para frente, meus irmãos, no próximo capítulo, ele fala de Zaqueu. Aí eu pego a pensar que às vezes nós estamos perto de pessoas que, vamos dizer assim, de outra classe social, uma pessoa fina. Você fala, essa pessoa, você olha para ele e fala: esse daí não, parece que não tem falta de nada. Tem, meus irmãos, tem. Dentro do homem, o homem que está sem Deus, ele sente tristeza, ele se alegra com as coisas desse mundo, mas depois que passa tudo isso, ele procura, e não tem o que satisfaz a alma do homem, o vazio que tem dentro dele. O único que preenche as nossas almas é o Espírito Santo, é a presença de Jesus Cristo e do Pai, Deus. Louvado seja Deus. E ele conversa com Zaqueu, aí Zaqueu fala assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou acertar isso, e vou vender metade dos meus bens, e vou dar aos pobres. Jesus falou assim: hoje entrou salvação nessa casa, porque ele se arrependeu, meus irmãos. E a primeira coisa que ele fez foi olhar para o seu próximo. Que jeito que nós vamos falar que amamos a Deus se aborrecemos nossos irmãos que vimos? E Deus que nós não vimos, nós falamos que o amamos? Meus irmãos, está falando aqui um comedor de arroz e feijão. Mas, meus irmãos, que alegria. A gente passa por um momento difícil, mas não tem coisa melhor do que você crer e esperar em Cristo. Porque, meus irmãos, hoje nós temos esperança. A Bíblia nos relata de uma cidade que é feita de ouro. Vamos pisar em ouro naquela rua, e o próprio Deus iluminará aquela cidade. Ele será o próprio templo. Louvado seja Deus. Não deixamos essa esperança morrer dentro dos nossos corações. E, meus irmãos, aí Deus fala assim, Jesus fala assim na palavra dele, que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico para o céu. Aí os discípulos dele falam: Senhor, então quem vai se salvar? Jesus fala assim: é impossível aos homens, mas a Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Meus irmãos, e de quem é essa missão? De mostrar esse tesouro que um dia nós renunciamos, assim falamos, né?
que renunciamos tudo para seguir esse tesouro. É nós. Jesus Cristo nos deu essa missão de mostrar esse tesouro às pessoas, que é o reino de Deus, que é o reino dos céus. A missão foi dada a todos: ide e pregai o evangelho. Meus irmãos, não escolhe pessoas para falar. Não é só aquele que tem vício, só aquele que está perdido aí, que vocês vê. Aquele que está bem vestido, aquele que tem bens materiais, ele também precisa. E nada é impossível para Deus. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.